Seu cardápio é tradicional demais para o que queremos levar neste restaurante. Foi o que Vanessa me disse depois de me chamar em seu escritório numa tarde de terça-feira. Ela era dona da Cloud Marchtech havia apenas 3 semanas e já tinha opiniões sobre a comida que eu cozinhava há 7 anos. Sou Luca Moretti, 43 anos, chefe executivo do antigo Breerloft Bistro em Providence, Rhode Island. Eu transformei este lugar de um lugar tranquilo de bairro em um dos restaurantes mais respeitados da Costa Leste. Não com técnicas chamativas ou gastronomia molecular, com comida que lembrasse as pessoas de algo real. Precisamos de uma nova identidade culinária, ela continuou, mal tirando os olhos do laptop. Algo mais digno de Instagram, mais fusão, mais emoção. Não discuti, apenas acenei uma vez e perguntei quando seria meu último dia. Ela pareceu surpresa com isso, com a facilidade com que aceitei, como se esperasse que eu implorasse ou negociasse. Mas eu não imploro para que as pessoas entendam o que não podem ver. Durante 7 anos, coloquei minha alma naqueles pratos. 7 anos ajustando receitas que minha avó me ensinou em Nápoles, quando eu mal tinha altura para enxergar por cima do balcão. 7 anos construindo um cardápio que fazia as pessoas fecharem os olhos ao dar a primeira mordida. Vanessa sorriu, aliviada. 2 semanas devem ser suficientes para a transição. Você precisará fornecer receitas detalhadas para todos os pratos principais. Claro, assenti novamente, embora nós duas soubéssemos que eu nunca havia escrito uma única receita. Não as verdadeiras, não do jeito que eu as fazia. Naquela noite, durante o serviço, observei minha equipe de cozinha se mover como uma orquestra bem ensaiada. Jason trabalhando na grelha com o ritmo de um metrônomo. Eli servindo com a precisão de um cirurgião. Eles ainda não sabiam. Nenhum deles sabia que o coração estava prestes a ser arrancado daquele lugar. Depois de fechar, sentei-me sozinha no bar com uma taça de bourbon. O salão estava escuro, exceto pela pequena luz acima de mim. Passei os dedos pelo balcão desgastado, onde eu havia servido milhares de clientes que se tornaram amigos. Na manhã seguinte, Thomas, meu chefe de cozinha por 5 anos, me pegou guardando minhas facas pessoais em seu papel. Chefe, o que está acontecendo? Contei a ele sobre a reunião. Seu rosto mudou, a raiva brilhando atrás de seus olhos. Este é o restaurante, está indo melhor do que nunca. É o lugar dela agora, eu disse, continuando a arrumar as malas. Mas essas são suas receitas, seus pratos. As pessoas vêm aqui pela sua comida. Eu apenas dei de ombros. Não mais. Enquanto caminhava para o meu carro naquela noite, olhei para trás, para a placa brilhante do restaurante. Algo se revirou no meu estômago. Não exatamente tristeza. Algo mais agudo. Algo que me dizia que isso não tinha acabado. Nem de longe. Meu avô abriu o primeiro Moretti em Nápoles quando tinha 22 anos. Cresci vendo fazer mágica com nada mais do que farinha, ovos e quaisquer vegetais que parecessem bons no mercado. Comida não era chique em nossa família. Era honesta. Era memória. Era o que fazia as pessoas pausarem suas vidas por um momento e se lembrarem do que importava. Eu não vim para Providence planejando ser chefe. Eu estava estudando arquitetura na escola de design de Rhode Island, trabalhando à noite lavando pratos para pagar a mensalidade. Então, uma noite, o cozinheiro ligou dizendo que estava doente. O dono estava desesperado. Eu intervim. Algo fez sentido naquela noite. O ritmo da cozinha parecia mais adequado do que qualquer prancheta jamais havia estado. 6 meses depois, larguei o curso. Meu pai não falou comigo por 1 ano. Passei por 4 cozinhas diferentes antes de chegar a Breerloft, quando era apenas um restaurante em dificuldades, com decoração ultrapassada e um cardápio do qual ninguém se lembrava. O dono, Harold, estava pronto para fechar as portas quando decidiu me dar o controle total da cozinha. Faça comida que seja importante para você, disse ele. Estou sem ideias. Então, fiz. Montei um cardápio com base nos pratos que minha avó fazia. O cordeiro assado que cozinhava em fogo baixo por 6 horas com alecrim e zimbro. O ensopado de frutos do mar com açafrão que meu avô aprendeu com a mãe. O bolo de azeite embebido em isca de laranja que servíamos em todos os casamentos da família. As pessoas notaram, primeiro os moradores locais, depois os críticos gastronômicos, depois os turistas que leram sobre nós online. Não éramos moda. Éramos algo que durava mais. Necessário. Harold vendeu o lugar quando sua esposa adoeceu. Precisava do dinheiro para tratamentos. Eu entendi. Os novos donos eram um grupo de restaurantes que, na maioria das vezes, me deixaram em paz. Não conserte o que não está quebrado, o CEO deles me disse.
Por 3 anos, funcionou. Então, eles venderam para Vanessa. Ela começou a aparecer durante a preparação, fazendo perguntas que deixavam claro que ela não entendia de restaurantes ou comida. Ela trazia amigos durante o serviço, devolvendo pratos porque não eram bonitos o suficiente para suas redes sociais. 2 semanas antes de ela me demitir, eu a ouvi ao telefone. Vamos manter o nome por enquanto, mas todo o resto muda. Novo conceito, novo chefe, nova energia. Eu deveria ter me preparado naquela época. Deveria ter previsto. Mas uma parte de mim não conseguia acreditar que alguém desmantelaria algo que funcionava tão bem, algo que as pessoas amavam. Na noite anterior ao meu último dia, preparei todos os nossos pratos de assinatura uma última vez, provando cada um, memorizando os sabores exatos. Não que eu precisasse. Esses pratos estavam no meu sangue. Minha última noite no Brierloft foi tranquila. Não fiz um discurso. Não queria festejar. Apenas preparei o serviço como qualquer outra noite, embora minhas mãos ficassem mais pesadas a cada prato que eu servia. Depois de fechar, deixei minhas chaves na mesa de Vanessa junto com uma lista de receitas. As oficiais que guardávamos para inspeções sanitárias e cozinheiros. Não eram minhas receitas. Não mesmo. Dirigi para casa, para o meu pequeno apartamento, e abri uma garrafa de Barola que eu estava guardando. Sentei na minha varanda olhando as luzes da cidade e não senti nada, nem raiva, nem tristeza, apenas um espaço vazio onde 7 anos de trabalho costumavam viver. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou com mensagens da equipe da cozinha. Vanessa tinha contratado um novo chefe executivo. Um cara chamado Kevin, que havia trabalhado em um restaurante da moda em Boston. Ele já estava mudando as coisas, disseram, reorganizando a cozinha, falando em elevar o cardápio. Não respondi, apenas desliguei o celular e fui dar uma volta pelo centro da cidade. 3 dias se passaram até que Thomas apareceu na minha porta, ainda de uniforme branco de cozinha, com o olhar arregalado. É um desastre, disse ele, passando por mim e entrando no meu apartamento. Kevin não consegue reproduzir nada. Ele está tentando, mas os pratos estão saindo errados. Eles têm as receitas, eu disse. Thomas me lançou um olhar. Eles têm o que você escreveu, não o que você realmente fez. Dei de ombros e servi um copo d'água para ele. Novo chefe, novo restaurante. É assim que funciona. Os clientes regulares estão percebendo. A senhora Carpenter devolveu o cordeiro 2 vezes ontem à noite. Disse que não estava certo. A senhora Carpenter vinha toda quinta-feira há 5 anos. Sempre pedia o cordeiro. Sempre me disse que a lembrava do ano que passou no sul da Itália antes da morte do marido. Eles vão fazer um grande relançamento na semana que vem, continuou Thomas. Críticos gastronômicos, influenciadores, todo o programa. Vanessa está chamando de Brierloft evoluiu. Algo mudou no meu peito. Não exatamente satisfação, mas reconhecimento. O início de uma resposta para uma pergunta que eu ainda não tinha formulado completamente. Você está procurando trabalho? Perguntei. Thomas piscou. O quê? A antiga casa do meu avô no centro da cidade. O prédio está vazio. Sentado lá desde que ele morreu. Eu ainda sou o dono. Você está pensando em abrir seu próprio restaurante? Eu não tinha, não conscientemente. Mas dizer isso em voz alta deixou algo claro. Eu tinha dedicado 7 anos ao sonho de outra pessoa. Talvez fosse hora de construir o meu próprio. Talvez, eu disse. Você está interessado? Thomas não hesitou. Claro que sim. E aposto que Eli e Jason viriam também. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Peguei o velho caderno do meu avô, aquele com ideias de receitas meio escritas e anotações sobre clientes. Sua caligrafia tremeu nos últimos anos, mas seu pensamento sempre foi claro. Na contracapa, ele havia escrito: a comida lembra mesmo quando as pessoas esquecem. Passei o dedo sobre essas palavras e senti algo se agitar. Não raiva de Vanessa ou mesmo um desejo de vingança, algo mais limpo. A simples necessidade de fazer comida que importasse novamente. Comida que fosse minha. Na semana seguinte à minha saída, blogueiros de culinária começaram a postar sobre mudanças no Brierloft. Fotos de versões desconstruídas dos meus pratos. Espuma onde deveria haver molho. Porções minúsculas organizado como arte abstrata. Sessões de comentários cheias de clientes habituais confusos. O que aconteceu com o cardápio de verdade? Não foi isso que tornou este lugar especial. Eu estava pintando o antigo restaurante do meu avô quando Vanessa ligou. Primeira vez que ouvi falar dela desde que saí. Luca, ela disse,
com a voz doce como mel. Como você está? Bem, estamos passando por alguns desafios de transição. Eu esperava que você estivesse disponível para uma consulta, só para ajudar a amenizar as coisas. Larguei meu rolo de pintura. Que tipo de desafios? Ela fez uma pausa. Alguns dos pratos principais não estão saindo muito bem. Kevin é talentoso, mas os clientes estão notando diferenças. Você tem as receitas, eu disse, repetindo o que eu havia dito a Thomas. Sim, mas parecia haver nuances faltando. Eu quase ri. Nuances como a forma como ajustei o tempero do cordeiro com base na época do ano, como o ensopado de frutos do mar precisava de mais acidez ao usar camarão do Golfo em vez de pescado local. Como o bolo de azeite exigia um tempo de cozimento diferente em dias úmidos. Eu poderia te compensar bem, ela continuou. E te dar os créditos como chefe consultor. Estou ocupada, eu disse. Olha, Luca, sua voz endureceu. O relançamento é em 3 dias. Temos críticos e investidores chegando. Preciso que esses pratos estejam certos. Então você não deveria ter demitido a pessoa que os criou. Ela ficou em silêncio por um momento. Vou dobrar seu último salário só por 2 semanas de consultoria. Não, triplicar. Não se trata de dinheiro, Vanessa. Então, do que se trata? De orgulho ferido. Tomei uma decisão de negócios e agora estou tomando uma. Boa sorte com o seu relançamento. Desliguei e voltei a pintar. 1 hora depois, Thomas ligou. Para me dizer que Vanessa estava na cozinha observando os cozinheiros prepararem meus pratos, fazendo anotações e perguntas detalhadas sobre cada etapa. 2 dias antes do relançamento, eu estava na feira livre quando Harold, o antigo dono, me encontrou examinando tomates. Soube o que aconteceu, disse ele, parando ao meu lado. Também soube que você está abrindo seu próprio restaurante. As notícias corriam rápido no mundo da gastronomia. Pensando bem, Vanessa me ligou ontem, perguntou se eu tinha alguma anotação ou registro sobre sua culinária desde quando você começou. Parecia desesperada. Levantei uma sobrancelha. O que você disse a ela? Que sua comida sempre foi mágica para mim. Eu nunca soube como você fazia isso. Ele pegou um tomate e esperou na mão. Ela está em apuros. Você sabe que aqueles investidores estão esperando o mesmo restaurante sobre o qual leem há anos. Aquele que você construiu. Naquela tarde, ele, minha ex-chefe confeiteira, mandou uma mensagem. Estão tentando fazer engenharia reversa no seu bolo de azeite. Na 5ª tentativa, ainda não está bom. Sorri, apesar de tudo. Aquele bolo levou 2 anos para ser perfeito. Na noite anterior ao relançamento, Vanessa apareceu no meu apartamento. Fiquei surpreso o suficiente para deixá-la entrar. Uma última oferta, disse ela, sem se dar ao trabalho de fazer gentilezas. Volte. Controle criativo total, 20% de participação acionária. Encostei-me ao balcão. Por quê? Porque o ensaio desta noite foi um desastre. Porque nossas reservas para o próximo mês são baseadas na sua reputação. Porque cometi um erro de cálculo. Por um momento, considerei. 20% era significativo. Mas então pensei no restaurante vazio do meu avô, em cozinhar nos meus próprios termos. Agradeço a oferta, eu disse, mas comecei algo novo. Seu rosto endureceu. Se você está abrindo um restaurante concorrente, saiba que seu contrato tinha uma cláusula de não concorrência. Você não pode abrir a menos de 8 quilômetros do Brierloft por 2 anos. Eu não me lembrava disso. Não tinha pensado em verificar. Bom saber, eu disse, abrindo a porta. Boa sorte amanhã. Depois que ela saiu, liguei para meu primo Anthony, que atuava em direito empresarial. A cláusula de não concorrência era real e potencialmente executável. Meu novo estabelecimento ficava a apenas 3 quilômetros do Brierloft. Eu havia batido em uma parede que não esperava. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Revisei minhas opções, adiar a inauguração, mudar de endereço, contestar a cláusula de não concorrência na justiça. Nenhuma delas me pareceu adequada. Às 3 da manhã, dirigi até o prédio do meu avô e sentei-me no espaço semi-reformado, pensando. Na manhã seguinte, dia da reinauguração do Brierloft, encontrei-me com Anthony em seu escritório. Ele revisou o contrato novamente. Franziu a testa. Pode haver uma brecha, disse ele finalmente. A cláusula de não concorrência específica que você não pode abrir um restaurante com conceito semelhante e com culinária concorrente num raio de 8 quilômetros. E define um conceito semelhante.
O restaurante do seu avô era um restaurante italiano tradicional, certo? Não um restaurante americano moderno como o Brierloft. Considerei isso. Meu cardápio no Brierloft tinha influências italianas, mas não era estritamente tradicional. Eu estava planejando algo semelhante para o novo estabelecimento. Meus pratos, meu estilo, mas não limitado pela tradição. E se eu seguisse a velha escola? Perguntei lentamente. Completamente tradicional. As receitas exatas do meu avô. Toalhas de mesa xadrez vermelhas, garrafas de Chianti com velas. Anthony assentiu. Conceito diferente o suficiente para que pudéssemos discutir. Não compete diretamente. Arriscado, mas possível. Agradeci e fui embora, com a mente a mil. Eu estava tão focada em recriar o que havia construído no Brierloft que não havia considerado voltar às minhas raízes, a comida que dera início a tudo. No caminho para casa, recebi uma mensagem de Jason, que ainda trabalhava no Brierloft. Os críticos estão aqui. A comida não está boa. Kevin está em pânico. Não respondi. Não era mais problema meu. Naquela noite, Thomas, Eli e Jason vieram depois do turno, com os rostos sombrios. Foi um banho de sangue, disse Thomas, aceitando a cerveja que ofereci. Nenhum dos pratos principais funcionou. O cordeiro estava duro, o ensopado estava sem graça e o bolo estava denso como um tijolo. Vanessa continuou dando desculpas, acrescentou Eli, culpando os fornecedores de ingredientes, os equipamentos de cozinha, tudo, menos o óbvio. Que é? Perguntei, que eles não têm você, Jason disse simplesmente. Conversamos noite adentro sobre o que tinha acontecido. Como Kevin tentou seguir minhas receitas escritas, mas perdeu todos os passos não escritos. Como os críticos ficaram visivelmente decepcionados. Como Vanessa desapareceu em seu escritório no meio do culto. Tem mais, disse Thomas, abaixando a voz, embora estivéssemos sozinhos no meu apartamento. Ouvi Vanessa falando ao telefone com alguém, um investidor, eu acho. Acontece que ela alavancou tudo para comprar o Brierloft. Esperava vendê-lo para obter lucro rápido. Com base na reputação, eu disse, ele assentiu, que foi construída com base na sua comida. Ela está em apuros, disse ele. Sem boas críticas deste relançamento, ela pode perder apoio. Eu deveria ter me sentido satisfeito. Em vez disso, senti uma estranha sensação de clareza. Isso nunca foi sobre a minha culinária. Foi sobre dinheiro, sobre usar o que eu construí para gerar lucro. Vou abrir o restaurante do meu avô, eu disse. Voltando ao italiano tradicional, às receitas dele, ao jeito dele. E quanto à não concorrência? Perguntou Thomas. Expliquei o pensamento de Anone. Conceito diferente, alvo diferente. E, honestamente, se ela quer brigar comigo, que tente. O restaurante dela está prestes a ter problemas maiores. Na manhã seguinte, as primeiras avaliações apareceram online. Eram tão brutais quanto eu esperava, uma pálida imitação do que era antes. Só estilo, sem substância. A alma do Brierloft desapareceu. Naquela tarde, assinei o contrato de aluguel de uma pequena loja em frente ao prédio do meu avô. Um lugar para um café simples, um lugar onde eu pudesse cozinhar enquanto as reformas do restaurante principal continuavam. Batizei-o de mesa do Moretti. Sem conceito, sem truques, apenas comida que importasse. Por palpite, passei pelo Brierloft naquela noite. O estacionamento estava meio vazio. Uma placa de papel na porta anunciava: cardápio limitado hoje à noite. A desintegração havia começado. 3 semanas depois, a mesa do Moretti estava pronta para abrir. Nada de especial, apenas 12 mesas, paredes brancas e as velhas panelas de cobre do meu avô penduradas na cozinha. Eu havia escrito o cardápio à mão. 5 entradas, 5 pratos principais, 3 sobremesas. Todas as suas receitas inalteradas desde que ele as aperfeiçoara décadas atrás. Eu tinha sido cuidadosa com autorizações, licenças, tudo o que era legal. Anthony tinha revisado toda a papelada para garantir que estivéssemos protegidas caso Vanessa decidisse causar problemas. Mas, até então, ela tinha permanecido em silêncio. Segundo Thomas, que havia saído do Brierloft junto com Eli e Jason, ela estava ocupada demais tentando salvar seu investimento para se preocupar comigo. Na noite anterior à inauguração, meu pai ligou. Não tínhamos conversado muito desde que eu saí da faculdade de arquitetura, 15 anos atrás. Sua mãe me contou sobre o novo lugar, ele disse. Sua voz parecia mais velha do que eu me lembrava. Abertura amanhã usando as receitas do nono. Todos, eu disse,
exatamente como ele fazia. Uma longa pausa. Ele ficaria mais orgulhoso do que teria ficado de qualquer outro arquiteto da família. Algo apertou meu peito. Você deveria vir algum dia. Talvez eu venha, ele disse. Então guardei seu antigo livro de receitas, o verdadeiro com todas as suas anotações. Sua mãe achou que você poderia querer. Eu não sabia que ele existia. Eu gostaria muito. 2 dias depois de abrirmos, sem nenhuma propaganda além de uma postagem da Eli no Instagram, tínhamos uma fila na porta. A notícia de que eu estava cozinhando de novo se espalhou entre os frequentadores do Brierloft. Servimos 40 pratos naquela noite, só nós 4 trabalhando. Eu e o Thomas na cozinha, a Eli e o Jason cuidando da recepção. Cada prato saiu exatamente como meu avô teria feito. Simples, perfeito, honesto. Uma semana depois, a senhora Carpenter, frequentadora assídua do Cordeiro de quinta-feira do Brierloft, nos encontrou. Ela me abraçou com lágrimas nos olhos. Tenho procurado você por todos os lados, disse ela. Nada está certo desde que você foi embora. Naquela noite, adicionei o cordeiro do meu avô ao cardápio só para ela. 2 semanas depois, estávamos com a agenda lotada todas as noites. Contratei mais 2 funcionários da cozinha e outro garçom. Meu pai havia enviado o livro de receitas, um diário de couro surrado cheio de segredos do meu avô, coisas que eu nunca soube sobre a culinária dele, sobre onde ele havia aprendido, sobre o que cada prato significava para ele. Parecia que ele estava lá na cozinha comigo. No nosso aniversário de 1 mês, cheguei cedo e encontrei um envelope pardo colado na porta. Dentro havia uma carta formal do advogado de Vanessa, alegando violação do acordo de não concorrência e ameaçando com ação judicial. Entreguei a carta a Anthony durante o café naquela tarde. Na hora certa, disse ele, examinando o documento. Eu estava me perguntando quando isso aconteceria. Eles podem nos fechar. Ele largou a carta. Eles podem tentar. Mas venho construindo nosso caso desde que conversamos. Tenho provas documentadas de que o Moretti's Table é um restaurante italiano tradicional baseado em receitas de família. Completamente diferente da nova culinária americana do Brierloft. Público-alvo diferente, faixa de preço diferente, conceito diferente. Então, estamos bem. Mais do que bem. O argumento deles é extremamente fraco, especialmente agora que a própria Brierloft mudou completamente seu cardápio. Isso foi novidade para mim. Eles mudaram. Anthony assentiu. Adotaram gastronomia molecular na semana passada. Espumas, géis, tudo. Tentando seguir a última tendência. Eles basicamente admitiram, por meio de suas ações, que não são o mesmo restaurante em que você trabalhou. Sorri. Momento perfeito. Naquela noite, enquanto eu me preparava para o serviço, um crítico gastronômico do Providence Journal entrou. O mesmo que havia escrito uma crítica mordaz sobre o relançamento do Brierloft. Ele não sabia que eu o reconheci. Eu apenas cozinhei. Enviei comida que deixaria meu avô orgulhoso. Na manhã seguinte, a crítica dele apareceu. O coração do Brierloft não desapareceu. Simplesmente se mudou para o outro lado da cidade e encontrou seu verdadeiro lar. Ao meio-dia, nossa lista de reservas estava cheia para os próximos 3 meses. 6 meses depois de abrir o Moretti's Table, recebi uma ligação de Harold, o dono original do Brierloft. Você viu? Ele perguntou sem preâmbulos. Viu o quê? O Brierloft está à venda. O da Vanessa cortando as perdas. Eu não sabia. Não pensava realmente no Brierloft há meses. Eu estava ocupado demais administrando meu próprio estabelecimento, expandindo o cardápio, treinando a equipe. O preço pedido é metade do que ela pagou. Harold continuou. Ela está desesperada por uma venda rápida. Não é problema meu, eu disse. Embora algo tenha se agitado em mim. Não exatamente satisfação, mas uma sensação de que as coisas estavam se completando. Naquela tarde, Anthony ligou. Vanessa está desistindo do processo. Parece que ela tem problemas maiores, como vender um restaurante falido. Exatamente. Quer saber a melhor parte? Os investidores dela estão processando-a por deturpação, alegando que ela os vendeu com base na reputação de um restaurante que não existe mais. Pensei nisso enquanto me preparava para o jantar, nos atalhos que Vanessa tentou pegar, em como ela viu apenas a superfície do que tornava o Brierhoff especial, sem nunca entender a base sobre a qual ele foi construído. 3 dias depois, um carro da Blacktown parou em frente ao Moretti's durante o almoço. Vanessa saiu, ajeitou o casaco e entrou. A sala de jantar ficou em silêncio enquanto os clientes a reconheciam.
Da cozinha, observei-a passar enquanto ela examinava o restaurante lotado, observando a decoração simples, os clientes felizes, os funcionários se movendo com precisão praticada. Então ela me viu. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala. Eu esperava raiva, ressentimento. Em vez disso, vi algo como resignação, talvez até respeito. Ela deu um leve aceno de cabeça, virou-se e saiu. Nunca mais a vi. Na semana seguinte, o Brierloft fechou as portas definitivamente. O prédio permaneceu vazio por meses, um monumento silencioso à ambição sem compreensão. Eu não comemorei, não precisava. A comida falava por si. Um ano depois de abrir a mesa de Moret, expandimos para o prédio original do meu avô, ao lado. A reforma estava completa. Sua velha panela de cobre ainda pendurada na nova cozinha maior. Mantivemos o café como um local para almoço e abrimos o restaurante principal para serviço de jantar. Na noite da inauguração, fiquei na porta da cozinha observando a sala de jantar se encher. Famílias, casais, clientes regulares que me seguiram do Brierloft. Novos rostos atraídos pelo boca a boca. Thomas cutucou meu ombro. Você vai ficar aí a noite toda ou vamos cozinhar? Sorri e voltei para a fila. No meio do serviço, Eli apareceu na cozinha. Tem alguém aqui para te ver. Na sala de jantar, em uma mesa de canto, estava meu pai. Ele se levantou quando me viu, estendendo a mão formalmente. Ignorei e o abracei. O lugar parece bom, disse ele, olhando ao redor como se não tivesse. Com algumas atualizações, admiti, mas o coração é o mesmo. Conversamos durante a refeição dele, a primeira conversa de verdade que tivemos em anos, sobre meu avô, sobre comida, sobre o que significava construir algo duradouro. Ao sair, ele colocou algo na minha mão. Uma chave do vinhedo em Campa, explicou. Não, deixei para mim. Mas deveria ser sua. Talvez um dia você faça um vinho tão bom quanto sua comida. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinho no bar com uma taça do prato favorito do meu avô amanhã. A sala de jantar estava escura, exceto pela pequena luz acima de mim. Na parede, havia um exemplar emoldurado daquela resenha do Providence Journal. O coração de Brierloft não desapareceu. Simplesmente se mudou para o outro lado da cidade e encontrou seu verdadeiro lar. Eu nunca me propus a destruir o que Vanessa construiu. Eu só queria criar algo autêntico. Algo verdadeiro. No fim, isso foi o suficiente. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. É simplesmente fazer o que você nasceu para fazer e fazê-lo bem. Levantei meu copo em memória do meu avô e das cadeiras vazias que se encheriam novamente no dia seguinte. Este lugar não era apenas um restaurante. Era meu